Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Um dia super abençoado, maravilhoso, produtivo, iluminado, cheio de dádivas para você, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo. Bem-vindo ao canal Rugido da Alma. Se você está chegando por aqui a primeira vez, nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito básica, se trata de espiritualidade, tá? Ela ajuda você a ter uma compreensão melhor de seus pensamentos e se libertar de algumas crenças. Deixa eu te contar uma história aqui, antes da gente começar a nossa lição. Sempre que a gente vai tendo aprendizados, né, a respeito de como nós podemos lidar melhor com os nossos pensamentos, com as coisas que às vezes nos atacam, e a gente vai se conectando com as pessoas, né? E algumas situações vêm para mostrar a luz para nós, o quanto a gente às vezes tem que tomar cuidado, né? Com o que é colocado externamente para nós, porque às vezes a gente acaba absorvendo isso. Por que eu tô falando isso para vocês, né? Aconteceu uma situação comigo de uma cliente, eu quero até ler para vocês verem as mensagens que ela me mandou. Um dia eu tava conversando com ela, né? Fazendo um serviço lá e ela viu alguns livros lá na minha mesa, ela começou a comentar algumas coisas lá comigo e tal, e eu meio que vi que ela sabia, mas às vezes não adianta você conhecer, né, e não colocar as coisas em prática. E se liga que eu vou ler aqui pra vocês. Olha só, né, ó o ponto. Não queria falar mais, tem gente agnóstica atacando o Senhor com ideias de roubar a senha e colocar cavalo de Troia. Não espero que você prenda, mas tem pessoas que se habituaram a fazer desdobramentos no astral. Hoje são presas fáceis das trevas. Não precisa colocar aí, porque assim, o que foi a cena, né? Ela, quando chegou, levou o computador dela pra mim, ela mandou o cara instalar um programa lá que ela tem lá na cabeça dela, que vai roubar a senha dela, que ela tá sendo vigiada, cercada, e só que o programa que o cara pôs limitava a internet dela pra 2, 3 megas. A internet dela era de 200, então o computador ficava muito lento. Eu fui configurar, falei, ó, não faz sentido ter esse programa, né? Já tem um antivírus, mas ela ficou nessa prisão. Aí ela queria o computador daquele jeitinho que ela usava, porque ela comprou um novo, porque tinha estragado a tela, e deixou o antigo pra mim arrumar, mas ela não queria ficar sem um computador, queria colocar as senhas. Eu peguei o HD dela e pus no outro e ela funcionou, né? Aí ela queria que configurasse do mesmo jeito a senha no outro, só que eu falei, ó, tem que fazer os logins, eu não vou pegar só as senhas, mas eu posso marcar com você de ir lá e colocar suas senhas. Aí beleza, ela mandou. Aí ela me mandou, continuando a mensagem, né? Aí ela ficou irada, porque ela me veio com esses negócios das senhas aí e tal. Eu falei pra ela, mas eu não tenho como fazer, só não me der as senhas, né? Se eu não for lá, a senhora digita na hora, se for o caso, que ela não sabe fazer, uma pessoa leiga. Aí ela falou aqui pra mim, ó. Eu salvei seu nome e fico muito triste, pois simpatizei muito com o senhor. Achei seus esclarecimentos sobre informáticas objetivos e eu que sou leiga, como eu consigo entender. Aí a continuação. Não use sua foto para nada, evite falar sobre sua vida privada, não aceite presentes. Quer lazer? Ela pergunta. Se sirva da natureza. Nossas vidas em contato, interrelações sociais está cheia de pessoas onde percebemos e visualizamos a cara, mas não a alma. Olhe, porque nunca mais posso ver o senhor se precisar. Flávio está tentando colar... Flávio, aí ela colocou algo assim, né? Está tentando colar minha mandíbula na do senhor para que o senhor escutar minhas conversas e depois eu responsabilizar de que tinha algum desejo. Só pessoas que ainda estão com sentimentos de nível muito baixo sentem esse desejo. A magia negra, mas causa muito sofrimento. Olha só, né? Aí o que aconteceu nesse contexto? No resumo da história, ela levou um equipamento, né? Que eu expliquei, que tinha as senhas dela, as coisas, mas estragou a tela. Ela, com pressa, que não sabia, ela lembrava de mim que ela tinha feito um serviço comigo em 2018, na época. Eu até mostrei para elas conversas do WhatsApp que eu tinha salvo histórico, né? Que era cliente lá da outra loja lá da 13 de julho, um outro bairro que a gente tem aqui. Aí, enfim, né, ela levou o computador, eu peguei o HD, coloquei no novo, tava as senhas, tudo lá do jeito que ela queria, do mesmo jeito. Só que eu falei, tem que clonar, tem que deixar de um tipo, não quero deixar, não vou deixar minha senha e tal, não sei o que. E a gente começou a trocar essas ideias e tal.
E ela começou meio que colocar umas ideias meio biruta na minha cabeça. Eu tava no começo, assim, né? Foi no começo do ano isso. Eu tava começando a estudar um curso em milagres. Aí eu, pá, meio que observei umas coisas, mas hoje eu vejo, olha, a doideira, né? A ilusão, o medo que ela vive. Então, a gente viu, inclusive, isso ontem. Quando eu confio em Deus, eu venho aqui, ó. Ele fala aqui, eu até marquei, né? Não tem fardos, não tens fardos, ansiedade ou dor, medo do futuro ou arrependimentos passados. Então você se liberta disso, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tô usando meu computador aqui, eu sou um cara que trabalha com informática, né? Com produção de conteúdo. Se eu for entrar nessa pira, velho, eu que conheço, não fico nessa paranoia, sabe? Então tem gente que vive no medo, na dor, no sofrimento. Ela, de uma certa forma, preocupação, ansiedade dela que algo de ruim não aconteça, às vezes tá linkado muito mais as experiências dela do passado, que aconteceu algo traumático com ela e ela se fechou nessa bolha, né? Então cria pequenas neuroses, pequenas atividades que talvez estimulem a mente dela, para que ela possa se sentir mais à vontade com ela mesma, né? E eu vejo isso muito. Por que eu contei essa história para vocês, né? Porque eu vejo muito, às vezes a pessoa conhece, tá? Mas ela não descansa em Deus, ela não confia, ela não exercita esses ensinamentos. E eu nem respondi ela ainda, hein? Vou mandar uma resposta para ela, que inclusive que ela falou que a minha secretária chamou a gente de ladrão, porque ela deixou uns DVD lá também, pra gente passar pro computador. Eu falei pra ela, não, isso aqui é porque é uns DVD original, então às vezes tem que remasterizar, né, pra converter, pra jogar pra JPEG, pra mandar pro computador. Aí ela achou que eu queria roubar os DVD dela. Então, assim, uma pessoa que tá sempre com medo, né, das pessoas atacarem elas, e seja, ela se fecha no mundo dela e ela acha, né, que ela não vê amor, não vê essas dádivas de Deus, essa luz para entregar para a vida das pessoas. Então não se encha de conhecimento, não vem aqui achando que você vai evoluir, que você vai ter um puta conhecimento e vai ficar com isso para você, de nada vai servir. Você vai ficar vivendo no medo, na dor, no sofrimento, na ansiedade, preso com o passado, cheio de arrependimentos, que é a situação plena dela aqui. E eu nem me abalei falar para vocês, eu falar assim, se fosse tempos atrás eu ficava até em choque. Aí, mas eu abençoo a vida dela para que ela possa ser transformada. Inclusive vou mandar uma mensagem para ela, vou trazer um pouco das lições, né? Se ela quiser absorver, mudar, beleza, se não tá tudo bem. Vou fazer minha parte, vou entregar minha luz para ela. Mas vejam, né, o sentido disso tudo que eu quero mostrar para vocês, que a pessoa não tem consciência dos pensamentos e vive num mundo de medo, de dor, mesmo conhecendo. E ela é estudada de alguns assuntos, viu? Ela sobre constelação sistêmica, constelação familiar, a gente tava trocando uma ideia, eu vi que ela super, não sei nem se entende, viu, pra falar pra você, pra estar nessa pira que ela tá aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é nem que cuidado, a gente sente, a verdade ela é soberana, né? Quando você olha que é pra dentro de nós, você vê que a pessoa conecta no espírito, e eu senti desde o dia que eu vi ela de novo, eu não lembrava dela, mas eu lembrava dela do passado, de 2018 teve uma cena muito engraçada, né? Que a gente já não trabalhava com cheque. Ela chegou lá, né? Porque lá é uma loja num bairro de classe social mais alta. E ela, tipo, porque não sei o que, eu vou dar um cheque aqui, porque pra 30 dias, papapá. Eu falei, não, senhora, não trabalho com isso assim não, tal. E ela me torrou a paciência, né? Na época, com o notebook dela, que não sei o que é inservível, que como a fábrica faz isso. Aqui é a pessoa que já chegou reclamando de tudo. Aí eu falei, enfim, né? Aí me volta de novo aí que não testificou mesmo, né? Não bateu essa vibe, eu não encontrei, mas assim, antes eu não tinha esse pensamento. Hoje eu poderia falar assim, se eu não conhecesse aqui um curso em milagres, eu ia falar, não, que velha maluca, rapaz, essa velha é doida da cabeça. Mas hoje não, hoje eu abençoo ela grandemente, porque eu sou abençoado como um filho de Deus, eu quero que ela veja a luz, eu quero que ela encontre a paz na vida dela. Sinceramente, do fundo do meu coração. Eu vou mandar com o maior carinho as mensagens pra ela. Se ela não absorver, se ela me mandar pra casa do chapéu depois, a atitude dela aí já não é comigo, beleza, meus leões? Top demais, gratidão. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, chegou aqui agora, clica aí embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu like, porque isso fortalece muito, né, para que essa mensagem possa estar chegando até outros corações, outras pessoas possam vivenciar essas experiências maravilhosas e se libertar, né, totalmente livre dessas paranoias, desses medos, dessas inseguranças, viver em ansiedade
Inclusive, só pra complementar, a Flávia chegou pra mim ontem, campeonato meu é domingo agora. Ela, e aí, pai, como é que o senhor tá? O senhor tá ansioso pro campeonato? Aí eu virei pra ela e falei assim, não. Aí ela, uai, por que não, pai? Ela olhou até assustada. Eu falei, não, porque eu tô de boa, porque vai acontecer domingo, o que vai adiantar eu ficar pensando? Eu tô fazendo a minha parte até lá, eu tô treinando, eu tô me dedicando, tô focado na dieta. E pra minha surpresa, né, na minha categoria, tinha 4 lutas na categoria, e no absoluto, né, que são todos os pesos, a categoria por peso. E na categoria tinha 6, no absoluto. Aí eu fui fazer a conferência para ver, porque às vezes o pessoal põe o nome, mas a conferência fechou ontem, o pagamento das inscrições. E ninguém na minha categoria pagou, ou seja, né, eu vou ter que pôr uma categoria acima, que é o meio pesado, mas isso não vai mudar meu ânimo, né, com relação à competição. Mas olha só, ela me perguntou, né, levantando a questão da ansiedade. Aí eu falei, não, tô de boa, por quê? Vou ficar sofrendo com uma coisa que nem aconteceu ainda, que tá lá no futuro. Então é domingo, dia que chegar lá, eu vou estar no momento presente, vou viver, vou curtir, vou lá pra brigar, vou me colocar à prova, que eu gosto do tatame, é isso, vou lá para fazer meu jogo e pronto, é isso. Eu vou sofrer porque nem aconteceu, eu tô treinando, tô curtindo o momento. Então, eu aproveito, estou aprendendo cada vez mais a aproveitar o agora. Fechou, meus leões, meus leões? Bora lá, hoje lição 110, nós já vai, ó, logo menos a gente já entra na revisão, viu, meus leões, minhas leões? Hoje é a nossa última lição. Antes da revisão, que amanhã, a partir de amanhã, já é a lição 111, a gente já começa a revisar as últimas 20 lições que nós fizemos, ou seja, nós vamos revisar da 90 a 110, beleza? Meus leões, meus leões, hoje o título da nossa lição, Eu Sou Como Deus Me Criou. Obrigado, meu Deus, gratidão, universo, que o Senhor possa, nesse dia de hoje, trazer essa inspiração para nós, porque ontem nós confiamos, né? Nós nos deitamos nos seus braços, nos entregamos, onde não tem medo, não tem dor, não tem sofrimento, não tem ansiedade, não tem essas preocupações com o passado nem arrependimentos, né? Onde que a gente está nos seus braços, sendo guiado, sendo conduzido. E que hoje, né, nós possamos entender que nós somos criados como o Senhor, então a gente quer cada vez mais libertar nossos pensamentos, perder esse medo de encontrar nós mesmos, de sermos nós mesmos e liberarmos nossa luz para esse mundo de ilusões que muitas das vezes tenta nos perturbar através do ego. Então a gente vai silenciar o ego hoje e vai entender que nós somos criados à sua imagem, meu Pai. Então a gente quer viver essa abundância desse mundo aí. Gratidão, universo, gratidão, meu Deus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gratidão, família. Top demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, né? Vamos para a nossa lição de hoje. Lição 110. Eu sou como Deus me criou. Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que o único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao seu mundo, se acreditares que é verdadeiro. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade, e nem mudaste o universo da forma o que Deus criou seja substituído pelo medo e pela miséria e pela morte. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado, o mal não é real, a miséria e a morte não existem. Oxi! Recebe, ó, pá! Toma esse peteleco no pé dos ouvidos aí, esse peteleco digital, acorda. Se você entende isso, que você é como Deus te criou, nada mudou nesse mundo. Esse medo, essa dor, esse sofrimento, esse mal, não existe, família, não existe. Por que eu vou estar nessa preocupação? E olha que interessante como a gente tem que saber, né, observar e vir nessa coisa da criação. Até contar uma coisa para vocês que Deus como criou o mundo, fala, né, que Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º dia tirou para descansar. Não foi para descansar a palavra que foi usada, né? Deus tirou para usufruir, para aproveitar, né? Então Deus tirou para gozar da criação dele. Então acho que é isso, né? O descanso não é dormir, essas coisas. Eu acho que é muito do prazer de gozar de tudo isso que ele criou. Então, como Deus criou isso, ele deu esse mesmo prazer para nós de desfrutarmos todas essas bênçãos que ele colocou aqui nesse mundo físico, né? De tudo que ele criou. Então, eu não posso, basicamente, ficar só voltado aos meus desejos, porque aí eu me perco da essência da criação.
Então eu tenho que aprender a estar conectado com Deus e ter esse entendimento, porque eu vou entender que a miséria e a morte não existem, porque às vezes a gente acha que leva uma vida miserável, de sofrimento, de dor, e Deus não deu nada disso para nós, porque nós somos criados como Ele. Então a gente tem a plena convicção que isso não existe, mas temos que acreditar verdadeiramente nessa ideia, tá? Então a grande questão é o nível que você acredita e aceita verdadeiramente essa ideia para sua vida. Então essa eu acho que às vezes é a compreensão dessa mudança que a gente vai ter para as nossas vidas, tá? A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente e te dê a visão perfeita, que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido em qualquer tempo ou lugar, ela basta para curar o passado e fazer com que o futuro seja livre. Basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Basta para deixar que o tempo seja o meio pelo qual todo mundo aprende a escapar do tempo e de todas as mudanças que o tempo parece trazer. Olha só, então às vezes a ideia que ele traz aqui bem enfático, né, deixar a completa correção e cura da tua mente e te dê a visão perfeita que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido em qualquer tempo ou lugar. Ou seja, sua mente, ela fica te colocando como se esse mundo que a gente vive aqui fosse um mundo de verdade, mas é um mundo de ilusões, porque ele tá cheio de problema, e a verdade, ela tá dentro de mim, E um grande problema de ficar nessa questão desse mundo de ilusões, de absorvendo, né, tudo isso, eu não consigo ter uma compreensão de fato da minha liberdade. E a minha liberdade passa quando eu olho para dentro da verdade dentro de mim. Então essa é a busca que nós temos, e temos que acreditar verdadeiramente na nossa criação, né, ser entregue a Deus e nos libertarmos. Assim a gente consegue sair desse medo, dessas coisas que esse mundo de ilusões coloca em nós. Então isso é uma percepção, né? Tomar consciência dos nossos pensamentos para que a gente possa se libertar desses medos. É igual esse exemplo que eu já dei aqui no começo, né? Dessa minha cliente que, pô, ela vive num medo intenso de ser roubada, de ser furtada, de perder as senhas dela. E eu falo assim, nem se o hacker acessasse ela, acho que ele não ia achar nada de interessante, que ela fica vendo Pinterest, negócio de artesanato, batendo joguinho no Facebook, só besteira, né, pelo que ela me falou lá, o uso dela, só coisa... E olha o medo dela, né? Aí ela, não, eu não trabalho com Pix, que não sei o que, vão me roubar, só trabalha no dinheiro, ela. Tem medo no banco, só vai no banco, não usa caixa eletrônica, só saca dinheiro dentro do banco. Ela me contando, né, nisso, né? Então é uma pessoa que vive no parafuso. Então ela vive nesse mundo de ilusão, que o tempo todo alguém tá querendo roubar ela, tá querendo prejudicar ela, tá querendo jogar uma energia negativa. Então você vive nesse mundo, né? Você se fecha nesse mundo de dor, de ilusões. Então você fica com a mente doente. Então você não consegue corrigir a sua visão. Então você fica vendo esse mundo externo como se fosse um mundo de verdade, mas sendo que é um baita mundo de ilusões. Então você não consegue se libertar porque você não olha a verdade. Nós já aprendemos que a verdade está onde? Está dentro de cada um de nós. Para acessar, basta a gente ter, né, esse entendimento aí de se abrir para o universo, de se entregar nos braços do nosso Criador. Continuando aqui. Se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar doença, nem a morte pode substituir a vida. Ou o medo do amor. Tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Não precisas de nenhum pensamento a não ser esse, para deixar que a redenção venha iluminar o mundo e libertar-te do passado. Ó, tá vendo como que as lições vêm conectando essas ideias, a gente vai tendo um aprendizado e ele vai alinhando cada vez mais esses pensamentos? Nós vimos que o quê? O passado o ego usa ele como uma extensão para o futuro. Se eu permito que isso aconteça, o ego vai pegar o quê? As experiências minhas do passado, boas ou ruins, vai ficar lidando, vai ficar controlando elas no presente, no agora, para gerar o futuro. Ou seja, isso me causa dor, sofrimento. Uma experiência passada, traumática do passado, né? Ah, eu não vou andar mais de moto porque eu caí. Você fica preso naquela ilusão do sentimento passado.
Então, por exemplo, você não curte o momento de agora, vai que surge uma oportunidade pra você fazer uma viagem de moto, sei lá, porque eu tô dando um exemplo, tá? Mas pode ser de algo que você goste. Então, às vezes a pessoa cria aquele trauma. Ou não, às vezes a pessoa gosta muito daquilo e fica querendo repetir aquela experiência sucessivamente. Onde que entra a compulsividade, os vícios, né? Você não consegue viver o momento presente, né? E eu acho que vai ser uma coisa que eu vou bater muito nessa tecla daqui em diante, não só para mim, mas também aqui nas lições, que eu acho que é muito disso. A gente está entregue nesse momento do agora, de vivenciar as nossas experiências, sem estar preso nas coisas que aconteceram no passado. Gente, aconteceu, tá lá. Vou fazer o quê? Reavivando, desenterrando coisa do passado. Vou ficar sofrendo o quê? Igual a Ana Flávia me perguntou, da ansiedade, sofrendo no futuro. E aí, pai, tá ansioso pro campeonato? O que eu vou fazer o campeonato? Lá minha competição é domingo, não é hoje. Hoje eu tô vivendo o meu momento presente, o meu agora. O campeonato é hoje? Não, não é hoje. Então por que eu vou ficar pensando nele lá? Eu sei que até na data do campeonato eu vou estar lá e vou fazer o meu melhor. Vou estar presente e vou curtir o momento. Vou fazer minhas brigas lá e show, é isso aí. Compreende? Então às vezes a gente tem que ter esse nível de maturidade pra gente ter essa compreensão, né? Essa maturidade, ela vem de tomar consciência da nossa consciência, que é o nosso ser, e a nossa consciência lidar melhor com os nossos pensamentos, que são os nossos pensamentos que geram as nossas emoções. Então elas geram as emoções tanto de forma positiva como negativa. Vamos lá, continuar. Como único pensamento, todo o passado é desfeito. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal. Se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua. Então não houve separação da nossa mente com a mente de Deus, porque a nossa mente e a mente de Deus é uma só. Nem divisão entre a tua e outras mentes dentro da tua própria mente, só a unidade. Ou seja, não há separação com as outras mentes dos nossos irmãos. Mais uma vez linkando aqui com o exemplo, né, que essa minha cliente teve, que ela tá separada das mentes de todo mundo, porque ela tá vivendo na dor, no sofrimento, na proteção. Então, ela não tem essa compreensão, né? Então, vou até marcar aqui, que eu acho isso muito interessante. E a gente, quando você não toma consciência dos seus pensamentos, o ego, ele te domina. Então você não consegue ter a compreensão e você vê todo mundo diferente, né? Você fica sempre muito na defensiva. Tem pessoas que são extremamente assim, defensivas e ataque. Então se eu mando ataque, lembrando, se eu mando ataque, recebo ataque. Se eu mando amor, eu recebo amor. Então o que eu tô desejando para as pessoas? O que eu tô vibrando? Se eu chego um cliente aqui na minha porta aqui, eu falo, não, mas que cliente chato. Obviamente eu tô vibrando para ele ser chato mesmo. Se ele é mais exigente, ele tem as questões dele, eu vou abençoar ele para que ele para que ele me abençoe também. Porque eu quero tratar ele bem aqui, fazer tudo ao meu alcance. Lembrando, né, sempre fazendo esse equilíbrio, porque se ele chegar num determinado ponto que eu ver que eu joguei minha energia, mas ele não mudou, isso não tá no meu controle, mas eu faço o meu melhor, automaticamente eu percebo que ele já sai de perto de mim, ele já se desconecta porque incomoda ele sem eu precisar falar uma só palavra. Porque o próprio universo trata, né, de distanciar essa energia. Por mais que ele queira vir torrar meu saco, torrar minha paciência, ele já vai ser liberado disso, né? Então a gente tem essa compreensão aí, que tem pessoas que são abusadas. E olha só um exemplo, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Tem uma cliente que estava aqui ontem, ela tem uma loja, né, de festa. E lá na recepção a gente tem uma plaquinha assim, né? Não toleramos... Nossa, me fugiu a mente da plaquinha agora. Não toleramos assédio. Nós respeitamos, né? Nós buscamos por uma sociedade inclusiva onde todas as pessoas se respeitam. Portanto, mantenha seu respeito para ser respeitado. Porque às vezes a pessoa chega, não é porque pagou que ela dá o direito dela gritar, falar o que quer aqui dentro, não. Entende? Então, assim, às vezes as pessoas não têm essa compreensão de... esse espírito, né, de chegar em paz. Aí a mulher chegou lá, não, porque eu paguei que não sei o que, e parará, porque o cara falou pra ela, o designer que tava atendendo ela, tava no horário de almoço, ela chegou lá e queria pegar as coisas dela, sendo que ele já tinha avisado ela no WhatsApp. Aí a dona foi verificar, né, pra ver se resolver a situação lá pra ela. E ela, não, mas eu paguei essa porcaria, me dá aqui minhas coisas que não sei o que, isso é um absurdo. Então, sabe, às vezes a pessoa chega com energia, mas eu sou assim, né, eu
eu já mando a bênção, mas se também me torrar, assim, tudo tem um limite, né? A gente sabe até onde que a pessoa também é desrespeitosa. Aí a gente tenta se afastar dessas pessoas, mas a gente faz o quê? A gente sempre deixa o espaço para que o quê? Para que ela mesma, o universo mesmo se encarregue de afastar ela, mas eu abençoo ela imensamente. Eu não me preocupo com o que vai acontecer, porque isso não está no meu controle. Não é o que resolve, é o meu Criador. É Deus que resolve isso. Vamos continuar aqui. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. É o berço de todos os milagres, a grande restauradora da verdade e a consciência do mundo. Pratica a ideia de hoje com gratidão. Essa é a verdade que vem para libertar-te. Essa é a verdade que Deus te prometeu. Esse é o verbo no qual todo pesar chega ao fim. Para os teus períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação de texto. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer e eu sou o seu filho. Então, se eu sou o filho de Deus, repetindo, né? Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. Eu sou como seu filho. Quando você entende isso num nível profundo, tá? Profundo é de verdade, é como eu falei pra vocês. Não adianta você chegar, achar que mudou da noite pro dia, se você não exercitar isso aqui somente, se você não colocar o seu baú e guardando as suas moedinhas de ouro de dádivas que você recebe todos os dias. Então é um acúmulo. À medida que você vai recebendo essas moedinhas, vai colocando isso em prática na sua vida, você vai vendo o seu nível de crescimento, a sua evolução espiritual, o seu desligamento desse mundo de ilusões, a sua quebra de crenças, a sua quebra de padrões de tudo aquilo que você foi construído. E entender isso, ter plena consciência disso é libertador, tá? Então você que faz essa escolha de colocar essa energia para cima ou não. Então você tem o poder de se curar, de se autocurar. Então às vezes a pessoa que tem muita energia é autocuradora, e eu sou muito assim. Eu sou muito autocurador. Quando eu tô doente, eu tô pra baixo, assim, eu me busco um nível de energia tremendo pra falar, não, isso aqui eu não aceito isso aqui na minha vida e eu vou levantar. Um exemplo que eu posso trazer pra vocês, assim, da força que às vezes a gente usa com isso, do nível de energia, foi na época do Covid. Quando eu peguei o Covid, foi 2019, eu fiz o teste, deu positivo e eu senti, né, todos os sintomas e tomei aquelas medicações preventivas lá, tudo. Falei, não tem medicação pra isso, não tinha vacina, não tinha nada. Eu vou tomar os trem e vou continuar fazendo minha ideia, só que eu fui fazer o quê? Eu falei que nada, eu vou ficar intocado não, vou pegar e vou correr, meti o tênis, ia correr, saía sorando daqui. Fiquei uma semana sem trabalhar, a semana toda eu fiquei pau, madeira, mais ruim, pegava febre, suava. E eu virava para um lado pro outro, falando, não, esse bicho não vai me pegar, não. Eu corria 8, 10 quilômetros no dia. E voltava, tomava um banho gelado, descansava, fazia exercício, me movimentava e punha meu corpo em explosão. Vou expurgar esse bagulho no suor. Vou tirar isso pra fora. E passei muito bem essa fase do Covid. Porque às vezes a gente, quanto adoece o corpo físico, acho que a gente meio que adoece a mente junto à mentalidade e a gente se entrega. Porque tem gente que é assim, nossa, eu tô doente, eu tô com dorzinha de cabeça, o cara já morre, quer ficar em casa. Principalmente nós homens, né, somos mais sensíveis, as mulheres são mais fortes que nós nesse sentido. Mas os homens, nossa, pegam uma dorzinha, o cara já parece que vai morrer. Eu vou morrer, por algum tempo, né, às vezes eu enfrentei essas questões, né, mas eu depois de um certo tempo, uma maturidade aí que a vida foi me dando, né, com relação até o relacionamento, né, que são praticamente 14 anos de casamento, então eu no meio, nesse período, eu via que as minhas responsabilidades não podiam ser deixadas de lado, e não pelo fato do guerreiro, mas pelo fato de cumprir realmente essa energia positiva, de cumprir os meus objetivos. Eu me colocava de pé mesmo fudido, zoado, ruim. E assim, até no trabalho. Nossa, pra mim, nos últimos 5 anos, se eu não vim trabalhar umas duas vezes foi muito. Mesmo ruim. Entendi que eu chego aqui, às vezes eu tô zoado, mas eu nem demonstro, né? Porque essa auto-energia de autocura que eu tenho é muito poderosa. Eu percebo isso hoje, né? Essa é uma dádiva que Deus me abençoou na minha vida. Então eu consigo jogar muito essa energia pra cima. Gente, aprendendo isso aqui, o curso Milagres, eu vou falar pra vocês, é conclusivo, é libertador demais, né? Um segundo passo aí para esse processo. E às vezes eu desejo isso para você de coração, que você possa encontrar uma dádiva que seja muito mais proeminente na sua vida, sabe? Que você possa se despertar, se movimentar, se colocar para fora,
se colocar em entrega, presente para você vivenciar. Então Deus dá dessas dádivas, né, para cada um, para que nós possamos nos ajudar em pensamentos, porque nós somos um só, mas nós necessitamos, nesse plano que a gente vive aqui nesse momento, às vezes nós necessitamos dessas dádivas para ajudar uns aos outros. Imagina se todos fôssemos iguais nas nossas habilidades. Então por isso, né, cada um recebe, é perfeito, né, essa consciência que Deus dá para cada um de nós aí, esse livre-arbítrio, né, da gente escolher esses coisas que nos fazem bem, né, no caso do fazendeiro, o agricultor, a pessoa que vai lá, o construtor, então todas essas mentes trabalhando em unicidade para um projeto maior, né, e assim, isso eu tô falando desse mundo físico aqui, pra gente não passar a necessidade. Então Deus, eu acho que acredito que isso tudo é pensado da mente de Deus, então a gente tem que ver se é pensado da mente de Deus, e eu sou a mente de Deus, por que eu não tenho esses pensamentos? Então, às vezes, essas pessoas que têm essas dádivas, né, esses dons, esses talentos, são vindo da mente de Deus. Então, quando eu acho que é de mim, que eu que crio, aí eu tô num pensamento equivocado, eu tô num mundo de ilusões. Mas essas grandes pessoas, eu acho que tem essa vibe, essa energia, são pessoas que são muito conectadas espiritualmente. Você pode ver que todos os grandes profissionais, todos os grandes profissionais, líderes, mentores, eles são conectados em níveis mais profundos em sua espiritualidade, conectados consigo mesmo. É raro você encontrar uma pessoa assim de referência que tem aquela presença que não tenha conectado em níveis profundos com esse conhecimento interno de si mesmo. Conhecereis a verdade nos libertará. A verdade não é do mundo externo, tá, pessoal? A verdade é de dentro de nós. Pois Deus é a minha única fonte de riqueza de salvação. É poderoso compreender isso, viu? Poderoso libertador. E a gente Isso eu acho que um curso de milagres, né? Essa sequência traz muita clareza para nós sobre isso. Em seguida, com essa declaração bem firme em tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. Então ele falou aqui para você, ó, descobrir em tua mente o ser, no caso que é você, que é o Filho Santo de Deus. Então descubra, né? Se toma essa posse, toma o seu lugar como Filho de Deus nesse mundo. Você não veio aqui para sofrer, você não é pecador, você não é um merda, você não é uma pessoa fracassada. Levanta, né? Ergue sua cabeça, se coloca à disposição para na presença de Deus e não queira estar no controle de como as coisas vão acontecer. O nosso grande problema é esse. Tá o tempo todo querendo estar no controle de como as coisas vão acontecer. Se não acontece do jeito que eu quero, eu me frustro, eu fico boladão e fudeu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar. Por mais que levemente que seja, pedindo o verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele. Tu és com Deus, tu és como Deus te criou. Hoje honra o teu ser. Não deixes que as imagens de escultura que fizeste para que fossem o Filho de Deus, em lugar do que ele é, sejam adoradas no dia de hoje. No fundo da tua mente, o Cristo Santo em ti está à espera de que o reconheças como tu mesmo. Ou seja, ele está falando aqui, reconhece você como Filho de Deus, né? Como Cristo, como essa pessoa pura, doce, que onde que toca, traz a luz, traz a cura, traz a sabedoria. Mas isso não por você, né? Por intermédio do nosso Criador, pela força de Deus, porque eu sou usado como instrumento. Eu não lido mais comigo, né? Com meu ego. Eu lido com a mente de Deus. Então a mente de Deus que é o controle disso tudo aqui. E estás perdido, o reconheces como tu mesmo. Estás perdido e não conheces a ti mesmo, enquanto ele permanece sem reconhecimento e não é conhecido. Então você vai ficar perdido se você não reconhece isso, tá? Então ele tá perdido, ele tá falando aqui que ele permanece sem reconhecimento e não é conhecido, obviamente. Busca-o hoje e acha-o, achar Deus. Ele será o teu salvador de todos os ídolos que tem feito. Pois quanto o achares, compreenderás quão sem valor são os teus ídolos e quão falsas são as imagens que acreditavas que eras. Hoje avançamos muito em direção à verdade, abandonando os ídolos e abrindo as nossas mãos
os nossos corações e as nossas mentes para Deus nesse dia. Lembraremos dele ao longo do dia com corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje, pois é assim que nos lembraremos dele e diremos para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso ser santo, o Cristo em cada um de nós. Eu sou como Deus me criou. Eu sou como Deus me criou. Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível. Esse é o verbo que Deus te liberta. Essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. Fim da leitura do livro de exercícios. Gratidão, universo. Gratidão, família. Gratidão, meus leões e minhas leoas. Que top, né? Muito feliz. Eu sou como Deus me criou. Você é como Deus te criou. Você é perfeito. Você é maravilhoso. Deus, onde que ele te colocou na eternidade, é antes do tempo e depois do tempo. Não respeita esse tempo nosso aqui. Os milagres são no agora, são no momento presente, não é no passado, não é no futuro. Se entregue para viver o seu melhor no dia de hoje, para governar, para ser feliz, para aceitar essa paz, esse amor que Deus derrama na sua vida, essas dádivas. É poderoso você receber isso, meu leão, minha leoa. Recebe, né? Toma isso verdadeiramente pro seu coração, se liberta. Às vezes a gente fica nesse medo, nessa dor, nesse sofrimento. E a gente vai percebendo que nada disso, né, tem sentido nenhum nas nossas vidas. Que a gente possa mudar eternamente e levar, né, vivenciar o melhor dessa terra aqui. Top demais, gratidão a você que chegou aqui até agora com nós. Que nós possamos cada vez mais estar evoluindo aí para que a gente possa crescer cada vez mais nessas lições. E lembrando que amanhã a gente começa as nossas revisões das nossas 20 lições. Então a gente vai trabalhar aí, né, agora esse período de revisão é mais leve, justamente para você voltar lá, ver qual lição que te foi mais desafiadora, para você vir, né, entender ela um pouco mais, refaz, mentaliza, coloca os seus pensamentos. É um período também que a gente coloca em prática essas lições que a gente aprendeu, então são períodos mais rápidos, mas eu sempre gosto de trazer aqui, né, alguns pensamentos, algumas ideias para que a gente possa nos ajudar nessa evolução aí desse processo da revisão. Então, até amanhã, meus leões e minhas leoas, muito bom hoje, né? Mas antes da gente ir, gostaria de pedir sua ajuda mais uma vez, porque é muito importante. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aí embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha e ativa as notificações para você receber, né? Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tanto do livro texto quanto das lições. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu sou como filho de Deus, se você chegou até aqui. Gratidão, meus leões e minhas leoas, um dia super abençoado aí para vocês, que vocês possam viver o melhor dessa terra e desfrutar. Tamo junto, até depois do fim.